Olá, meus irmãos, eu sou Assis Militão e tenho um canal no YouTube chamado Assis Militão Microvídeos. Se inscreve lá e receba as bênçãos de Deus. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre fé e vou dar um testemunho aqui de um jovem de 13 anos, para você ver que a fé que tem no coração desse cara é de admirar, viu? Olha, na palavra de Deus está dizendo que Deus colocou uma porção de fé em cada uma das pessoas aqui da terra. Tem pessoas que abrem a boca e dizem: eu não tenho fé para isso. Tem fé sim, agora é porque a fé da tal pessoa está adormecida. A pessoa não pratica aquela fé, aí sai dizendo que não tem fé. Está mentindo, tem, mas não pratica, então a fé está adormecida. Olha, esse garoto de 13 anos tinha um sonho. O sonho maior que ele tinha com os seus 13 anos era de possuir uma moto. Não ganhava suficiente, trabalhava ajudando o pai, mas não ganhava suficiente que desse para comprar uma moto. E um certo dia ele estava na porta da empresa onde seu pai era sócio e viu outro jovem de seus talvez 19, 20 anos passando em uma das motos que ele queria, que ele sonhava possuir. Era uma cinquentinha, uma moto 50 cilindradas que muitos chamam de cinquentinha. E quando ele viu o rapaz, aí a fé dele aumentou mais ainda e disse: é daquela que eu quero. E procurou saber quem era aquele rapaz que passou naquela moto para pedir informações, onde ele comprou. E de tanto procurar, perguntar um e a outro, aí soube que aquela moto que aquele rapaz passou nela foi a tia dele que comprou e deu de presente para ele, mas ele não sabia onde ela tinha comprado. Mesmo assim, ele não perdeu a esperança. Andando nas ruas da cidade dele, que na época era uma cidade não muito evoluída, que é aqui em Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, aí ele viu uma loja aberta e com umas 5 motos daquela lá dentro. Só tinha essa aqui em Juazeiro. E ele olhou, entrou, olhou a moto, perguntou o preço e no íntimo do seu coração ele disse: eu vou comprar uma moto dessas. Não tinha R$1 guardado para começar, né, aquela batalha de conseguir comprar o seu tão precioso bem, futuro precioso bem. E passaram-se anos e mais anos, e ele sempre passando em frente à loja e com medo daquelas motos ser todas vendidas e o dono da loja não fazer novos pedidos. E com a fé que ele tinha, camarada, ele conseguiu a sua primeira moto, cinquentinha, usada, quando ele tinha seus 19 anos, 6 anos depois. O pai dele não podia, o pai dele era sócio de uma empresa, mas não podia ajudar ele na compra daquele transporte, porque o pai dele na época tinha 10 filhos. Ele foi pai ainda que ele está vivo, de 12 filhos. Eu não sei se o pai tinha 10 ou era 12, a carga era pesada para ele sustentar e não tinha condição de ajudar o filho na compra da moto. Mas mesmo assim, quando ele estava com seus 19 anos, o pai soube que tinha um homem com uma moto cinquentinha usada e queria vender. E o pai comprou, juntaram-se os dois, né, o filho mais o pai, deram uma parte em dinheiro e o restante dividiu em promissória. Mas conseguiu. Aquele cara tinha um amor tão grande por aquela moto que quando ele saía à noite para dar umas voltas nela, quando voltava, 9 horas, 10 horas, colocava ela para dentro, seus irmãos já estavam dormindo e ele ficava na sala admirando aquela moto. Para você ver, aquele tão realizado sonho tornou-se em idolatria. A moto estava sendo um ídolo para ele, e isso é pecado, porque está escrito na Bíblia que Deus vai destruir os ídolos e os idólatras, e que os idólatras não entrarão no reino do céu. Mas Deus honrou a fé que o próprio Deus deu para aquele garoto. E dentro de poucos meses ele trocou aquela moto cinquentinha por uma 100.
e mais alguns meses trocou a 100 por uma 200. E passado mais ou menos um ano e pouco, ele teve que vender aquela moto porque tinha casado. E o que ele ganhava não dava para sustentar sua família, pagar aluguel e sobrar para juntar e comprar outra moto. Resultado, vendeu a moto, comprou um terreno e disse que ia construir uma casa, que era para ficar livre do aluguel. E Deus ajudou aquele cara. Depois da compra do terreno, o medo que ele tinha de passar fome era tão grande que economizava cinemas, lanchonete e outras despesas, né? E foi sobrando um dinheirinho e ele guardando. Deus usou aquele medo de passar fome que tinha naquele jovem para poder incentivar ele a economizar. E ele começou a construir a sua casa. É claro que o diabo se levantou e levantou também pessoas para desanimar ele. Tinha pessoas que diziam: rapaz, pelo tamanho dessa casa que tu está construindo, tu não vai construir nunca, não vai conseguir nunca. Ele ficava desanimado, mas depois se revoltava e a fé aumentava, e dentro de um ano e meio ele conseguiu construir a sua primeira casa. Aí fez a casa com a garagem. Chegava os vizinhos e diziam: hoje fez com garagem, tu tem carro? Ele disse: não. Ele não conhecia Deus, aí não colocava o nome de Deus na história. Ele dizia apenas: mas pode ser que lá na frente eu compre um. Não deu mais um ano e meio, ele comprou um veículo, um carro, e usado, mas comprou e colocou dentro daquela garagem. E foram passando o tempo, depois de mais um ano a 2 anos naquela casa, ele resolveu vendê-la. Vendeu, comprou outra moto, o sonho voltou, tornou-se realidade. E o restante do dinheiro comprou outro terreno, construiu outra casa melhor do que a primeira e resolveu vendê-la. Vendeu, aí nesse negócio de construir, vendeu, ele começou a ganhar dinheiro com construção e venda de imóveis. E de trocar moto em trocar moto, ele começou ganhando dinheiro nas trocas e na venda de motos. E começou a prosperar. Ele era um cara que tinha no coração a certeza que tudo o que ele quisesse ele conseguiria. É tanto que um dia ele abriu a boca e disse para os colegas: olha, tudo que eu quero eu consigo. E o diabo aproveitou aquela frase que ele disse e colocou na frente dele uma jovem bonita, muito bonita. E ele já era casado. E ele olhou para a jovem, achou ela bonita, sorriu para ela. Ela respondeu com um sorriso, piscou o olho e ela também retribuiu. Aí no íntimo do seu coração ele disse: eu vou conseguir essa jovem para mim. E a jovem era casada. E ele casado, com uns 4 meses paquerando aquela jovem casada, eles cometeram adultério. Ele transou com ela, cometeram adultério. Aí a história da vida dele mudou. Porque na palavra de Deus, Deus diz: se uma pessoa olhar para outra e no íntimo do seu coração desejá-la, já cometeu adultério. E tem também dizendo: na minha maldição acompanha o adúltero. Aí a sorte que tinha naquele cara caiu por terra e a maldição de Deus encostou. E ele começou perdendo tudo o que tinha construído, tudo o que tinha conseguido através da sua fé. A palavra de Deus se cumpre. Tem muitas pessoas que colocam nos carros: Deus é fiel. É sim. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mas Deus também é fiel para cumprir as maldições que ele prometeu para o adúltero. E passaram-se os anos e aquele camarada perdeu tudo que tinha. Já tinha casonas grandes, morando nela, tinha muitos veículos, botou até uma loja de veículos usados para ele e perdeu tudo. Dinheiro no banco, foi tudo de água abaixo, desapareceu com prejuízo. E a palavra de Deus se cumprindo. Hoje passaram-se uns 30 anos, aquele jovem Deus mudou a vida dele e tornou ele em um cristão, e ele arrependido, pediu perdão a Deus, mas mesmo assim ficou debaixo da maldição durante uns 30 anos. Mesmo tendo pedido perdão a Deus. E agora sentiu no íntimo do seu coração, numa oração que ele estava fazendo a Deus, Deus dizendo: eu já te perdoei e já retirei a maldição que eu lancei sobre tua vida. E devido à sua fé,
que você tem em mim, que antigamente você tinha fé em você e hoje você tem fé em mim, eu vou mudar a tua sorte para melhor e vou restituir para você 7 vezes mais tudo o que você perdeu por causa do adultério. Meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo para lhe orientar e dizer não ao adultério, porque a palavra de Deus se cumpre e a fé nós podemos usar ela no que a gente quiser, que Deus permite. Tenha cuidado para não usar a sua fé para ser um egoísta e querer ver e querer tomar posse de tudo que vê e até das mulheres alheias e até para cometer adultério, porque a fé mal usada pode levar qualquer um para o inferno, pode levar para o laço de morte. E o diabo fez aquele laço de morte para aquele jovem. Ele não caiu no laço de morte, mas caiu na maldição, ou seja, a maldição encostou sobre ele. Mas hoje está restaurado, está perdoado e dizendo não ao adultério. E dizendo que a fé dele, que a fé que está nele, está multiplicada, maior do que quando ele tinha seus 13 anos de idade e conseguiu todos os bens. E hoje, aquele jovem está dando o testemunho. Aquele jovem sou eu, Assis Militão. Sofri, paguei pelo meu erro, mais de 30 anos na peia, mas Deus disse que mudou a minha sorte e que vai restituir 7 vezes mais tudo que eu perdi por causa do meu próprio erro. Meus irmãos, fica na paz. Um abraço, boa noite. Lembre-se, Assis Militão está no YouTube. Assis Militão Microvídeo. Tchau.